Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 133. E o Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E o relacionamento, então, entre Deus e o seu povo é marcado nesse salmo por esta unidade. E, em primeiro lugar, no Salmo 133, verso 1, nós temos o caráter positivo da união consagrada. O povo está aqui unido de maneira consagrada para com Deus, em relação aos outros. É um relacionamento cristocêntrico. Em Cristo, este relacionamento está positivamente unido. Então, em primeiro lugar, o Salmo 133, verso 1 fala sobre o caráter positivo da união consagrada. Não se trata de qualquer união, é uma união consagrada, classificada assim, não porque eu e você determinamos que seja assim, mas porque o Deus Trino de Israel assim o fez. Então, o padrão é dele, não nosso. E nós nos submetemos a esse padrão, nos conformamos a esse padrão pelo auxílio do Espírito, através da palavra e mediação do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o Salmo me ensina sobre o caráter positivo da união consagrada. Os versos 2 até a primeira parte do verso 3 falam sobre o efeito benéfico da união consagrada. Verso 2: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então aqui o salmista está descrevendo o efeito benéfico desta união consagrada. Então, recapitulando, em primeiro lugar, no verso 1, nós temos o caráter positivo da união consagrada. Depois nós temos o efeito benéfico da união consagrada. E a última parte do verso 3, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, tem a ver com o estado aprovado da união consagrada. Então ali você tem o relacionamento humano juntamente com o Senhor Deus, abençoado por Ele mesmo de uma forma aprovada. Assim o Salmo descreve. É então uma união de caráter consagrado, é uma união que tem um efeito benéfico e é uma união consagrada que se encontra num estado aprovado e assim abençoado pelo Senhor Deus. É interessante que na questão do efeito benéfico da união consagrada você tem tanto o reconhecimento quanto a renovação. Observe só, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Este óleo, esta unção, está dizendo acerca do reconhecimento que esta pessoa, este povo, está experimentando no exercício da unidade. Então, aqui eu tenho nesta segunda parte que trata do efeito benéfico desta união consagrada, o reconhecimento, quando o óleo da unção vem sobre o indivíduo e sobre aqueles com quem ele ou ela está unido. E assim nós temos também a renovação. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E assim as planícies são irrigadas, os vales ficam encharcados. Então, para mim, o Salmo 133, verso 2, que trata do efeito benéfico da união consagrada, diz respeito também a este processo de reconhecimento de um indivíduo e da união dele ou dela com o todo, e este relacionamento, essa união, por sua vez, abençoado por Deus,
gera renovação. Então aqui o reconhecimento e a renovação que esta união, esta unidade abençoadas por Deus é capaz de gerar. E nós temos em terceiro lugar então o estado aprovado da união consagrada. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, recapitulando, Salmo 133, verso 1, descreve o caráter positivo da união consagrada das pessoas que compõem o povo de Deus em relação e na presença do próprio Deus. Os versos 2 até a primeira parte do verso 3 descrevem o efeito benéfico desta união consagrada, como que as pessoas passam a ser reconhecidas umas diante das outras e pelo próprio Deus através da unção, o óleo que é derramado e o orvalho que desce do topo das montanhas, as planícies e vales, e com isto apontando para a renovação que esta unidade é capaz de gerar. E em último lugar, na parte B do verso 3, o estado aprovado da união consagrada. E nesse sentido, então, nós temos o contraponto, que é o isolamento. E hoje falamos sobre isolamento social, estamos distantes. E assim, a importância desse salmo de estabelecer que, mesmo vivendo em isolamento social por um tempo, como temos vivido, em alguns lugares as restrições mais rígidas, em outros lugares menos rígidas. E assim nós temos a importância, a despeito da rigidez das regras de isolamento, a importância da unidade, da união uns com os outros, a união dos casais, a união das famílias ao redor da mesa, a união dos membros da igreja, a união das igrejas em Cristo, as igrejas locais, que me refiro, que compõem o povo de Deus como um todo, a união destas com o próprio Senhor. E existe esta doutrina maravilhosa que é a doutrina, o mistério da união de Cristo com o seu povo. E isto é fascinante também de ser estudado. E assim nós temos esta unidade, esta união, acerca da qual o Senhor Jesus Cristo falou tão belamente no Evangelho de João, registrado pelo apóstolo. No capítulo 17, a oração conhecida como a oração sacerdotal. Esta oração Jesus Cristo não ensinou. Ela deve ser estudada, ela deve ser objeto de nossa meditação, mas esta não foi uma oração que Jesus ensinou para que os seus seguidores repetissem como a oração do Pai Nosso foi usada. Esta é uma oração de Cristo para com o Pai, intercedendo pelo seu povo. E aqui eu chamo sua atenção então para o capítulo 17, onde a oração sacerdotal de Cristo está registrada, e o verso 11. E a palavra de Deus diz, João capítulo 17, em primeiro lugar, João capítulo 17, verso 1. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ele segue com a intercessão até chegar ao verso 11. E no verso 11 ele diz: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E neste sentido, então, Jesus intercedendo para que o povo dele tivesse esta aprovação divina sobre si e experimentasse a bênção que vem de um relacionamento unido
em Cristo. Mas este relacionamento unido em Cristo, ele não é um relacionamento fácil. Quero chamar sua atenção para Colossenses, no capítulo 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Este verso fala sobre a paz. Que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Quando o corpo de Cristo está unido, desta forma bendita, existe a paz. Só que aqui tem um detalhe. No contexto de Colossenses 3, quando Paulo faz referência à paz que deve ser o árbitro, a ideia é dessa paz que deve dominar sobre os relacionamentos, esta ideia está associada à força de um cavalo selvagem que precisa ser domado. Em outras palavras, o relacionamento destes remidos, mesmo sendo povo de Deus, precisa ser trazido a uma posição de controle. Em outras palavras, não é fácil. Nós precisamos da ação do Espírito. Nós precisamos desta paz de Cristo que há de dominar os nossos corações de tal maneira que os nossos relacionamentos, remidos porém imperfeitos, possa ser vivido de uma maneira abençoada. O nosso relacionamento com o Pai, os nossos relacionamentos uns com os outros possam ser relacionamentos positivos, benéficos e aprovados. E caso isto aconteça, e quando isto acontece, existe um efeito. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer então sobre o ideal da união que o Salmo 133 fala. O Senhor Jesus Cristo orou por isso, Ele desejou isso, e Ele nos capacita para isso pela ação do Espírito Santo. Nós em nós mesmos não conseguimos, por isso que a paz dele vem dominar os nossos relacionamentos, assim como o homem dominava um cavalo selvagem até o ponto de apaziguá-lo, assim Jesus Cristo dominará sobre o seu povo até que a paz dele esteja reinando e marcando e sendo árbitro neste relacionamento consagrado do seu povo, uns com os outros e para com ele. Mas existe também uma consequência positiva de tudo isso, e eu gostaria de chamar então sua atenção para a epístola de Paulo aos Efésios. E no capítulo 3, verso 15, o apóstolo diz assim: por esta razão, verso 14, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E ele escreve nestes termos, tendo falado sobre o mistério que antes foi deixado por um tempo assim desconhecido, mas que agora está se tornando conhecido diante dos homens, diante das potestades, diante do mundo natural e sobrenatural, pelo exercício da igreja. E assim nós temos que no capítulo 3, verso 10 de Efésios, a palavra de Deus diz: e isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como povo, em paz,
com a paz de Cristo dominando os nossos relacionamentos, aprovados e repletos e plenos do amor cristão, do amor de Cristo em nossas vidas, algo acontece. E o que acontece é o seguinte: o mistério que até então esteve oculto agora é revelado através da igreja. Efésios 3:10. E quando eu leio estas palavras, eu chego a uma conclusão: de que quando a igreja está unida e abençoada com paz e com amor cristocêntrico, existe céu na terra. E aí então as pessoas podem perceber o que será o céu olhando para a igreja na terra. Não, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Lendo a epístola de Paulo aos Coríntios, por exemplo, nós teremos a clara percepção do quão difícil foi, é e continuará sendo viver em harmonia num contexto de uma igreja local. Os apóstolos dão testemunho de quão difícil foi para Jesus Cristo administrá-los. Num momento eles estavam experimentando a glória de um milagre de ensino. No momento seguinte, em intrigas, brigando entre si acerca de quem seria o maior no reino. Jesus teve paciência para tratar com todos eles até o dia que eles chegaram a um ponto. Chegaram a ficar nos trilhos e assim passaram a servir como realmente deveriam. O que aconteceu com os apóstolos, o que aconteceu com a igreja em Corinto, é o que acontecerá comigo e contigo e com a igreja até que Cristo retorne. Neste contexto de imperfeições pessoais e contextuais, experimentarmos a paz, experimentarmos o amor, a aprovação de Deus, que excede todo entendimento, e assim experimentarmos céu na terra. Este é o meu desejo para a minha vida, é o meu desejo para você, e que em Cristo a união sagrada possa demonstrar esse caráter positivo, que em Cristo a nossa união consagrada possa ter efeitos benéficos e que em Cristo a nossa união consagrada possa estar e ser encontrada num estado de aprovação diante do Senhor Deus. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Deus abençoe, tenha um excelente dia e até a próxima.